Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Valeria Borano, soy directora de la Oficina Internacional de la Universidad Católica de Salta y coordinadora del programa ODU-Cátedras dentro de la red ODU-CAL. Muchas gracias por estar a todos aquí presentes una vez más en este seminario titulado El rol docente en la internacionalización. Esta es nuestra tercera sesión teórica, nos toca hoy, a cargo de la gestora y doctoranda Carla Casol de la Universidad Pontificia de Río Grande do Sul, quien nos acompaña felizmente hoy y quien nos va a brindar todo su conocimiento. Yo hacer simplemente un comentario de carácter personal, pienso que todos los temas relativos a la internacionalización son importantes y todos los que estamos exponiendo acá a lo largo de este seminario, pero sin lugar a dudas, el de hoy, que es el tema de la internacionalización del currículo, es uno de los principales y de los más importantes, porque hacen básicamente a las actividades que realizan los docentes en materia de internacionalización. Y no tenemos que olvidarnos que es el docente el principal aliado y el principal socio que nosotros tenemos en las universidades desde las oficinas internacionales para lograr el ansiado objetivo de la internacionalización de las aulas y de la internacionalización de los currículos o los programas de estudio. Es él el quien puede transmitir y llevar la internacionalización a las aulas para todos aquellos que no pueden hacer movilidades presenciales, y es el docente el que puede transmitir la inquietud y la importancia de la internacionalización a los estudiantes. Una cuestión simplemente técnica, comentarles a quienes hablan español que deben posicionarse en el canal de español para escuchar al traductor y a la traducción de la exposición de Carla, y luego en portugués a quienes hablen portugués. Yo, si me permiten, me voy a colocar mis lentes para poder leer el CV de Carla, así se las presento. Carla Camargo Casol es gerente de la Oficina de Cooperación Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, PUC, siendo responsable de la estrategia, gestión y ejecución del proceso de internacionalización de la universidad. Está finalizando su doctorado en educación en PUC, con una pasantía doctoral en la Universidad de Curtin, Australia. Es máster en Administración y Negocios por Unicinos y en la Universidad de Poitiers, en Francia. También posee un MBA en Negocios Internacionales por Unicinos y especialización en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, además de licenciatura en Portugués, Inglés y Literaturas respectivas en la Universidad Luterana de Brasil. Trabaja como investigadora en el Centro de Estudios de Educación Superior y en el Centro de Internacionalización de la Educación Brasil-Australia, CIEBRAUS, ambos en PUC. Su enfoque de investigación es la internacionalización de la educación en las perspectivas de estrategia y de gestión, así como su incorporación al proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera notable. Es una profesional con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la educación internacional, es experta en la gestión de la cooperación internacional y el proceso de internacionalización de la educación superior, es conferencista y profesora invitada en IES de varios países, y también trabaja como revisora de revistas internacionales y consejos editoriales en ese mismo ámbito. Así que bueno, hoy tenemos el agrado y el lujo de tener a Carla Casol aquí con nosotros, y ella nos va a contar sobre el tema de la internacionalización del currículo, que va a ser muy interesante para todos los aquí presentes. Carla, te cedo la palabra y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muito obrigada, Valéria. Bom dia a todos, buenos días a todos e todas também. Eu vou falar em português, então eu vou falar em português, e isso já é algo que eu acho muito salutar, nós respeitarmos as diferenças linguísticas. Então quero, antes ainda de iniciar a minha conversa, não vai ser uma palestra propriamente dita, mas é uma conversa, porque eu quero muito que todos vocês participem, elogiar a ODU-CAL nessa iniciativa da ODU-Cátedras, e também trazendo essa perspectiva
da tradução simultânea, priorizando e principalmente dando um prestígio a todas as línguas e todas as culturas, né? Isso faz parte do nosso viés de internacionalização. Então, quero agradecer ao Conselho da Oducátedras, especialmente a ti, Valéria Vorana, a diretora internacional da Universidade Católica de Salta, pelo convite para participar desse evento. Também estendo o meu agradecimento ao secretário-geral da Oducal, o senhor Andrés Barba, por ser um dos incentivadores dessa iniciativa tão importante para as instituições de ensino superior, que é a internacionalização da educação. E quero também agradecer a nossa coordenadora administrativa, aqui do Escritório de Cooperação Internacional da PUC, que faz parte da Oducátedras, a Sandra Minho, minha amiga pessoal e colega, e que muito apoia e também incentiva as ações de internacionalização da nossa universidade. Então, vamos lá. Muito gusto, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês para falar de uma das minhas paixões, que é a internacionalização, porque eu acredito, sim, que a internacionalização e que principalmente a educação e a internacionalização da educação pode mudar e transformar vidas. Eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam enxergar. Todos enxergam? Sim? Todavía no se ve, Carla. Agora, então, vamos. Ya te aviso. Agora sim? Ahora sí, ahora perfecto. Então, vamos falar de IOC, como é chamado, o Internationalization of the Curriculum, que é a internacionalização do currículo. O que eu pretendo fazer nessa primeira conversa que nós temos são algumas provocações, trazer algumas questões e reflexões para que nós possamos pensar um pouco sobre o nosso papel como educadores, qual é o papel da internacionalização, enfim. Então, o meu convite inicial é que estejam todos abertos para que possamos pensar juntos. Existe um autor chamado Simon Sinek, da área da administração, e ele criou o conceito do Golden Circle, que seria o círculo dourado. Ele traz nessa abordagem e nessa teoria que nós devemos sempre começar pelo porquê. E ele diz que as empresas que têm muito sucesso, normalmente, tudo que elas fazem, elas começam perguntando o porquê. Porque é isso que vai trazer o propósito. E quando nós trabalhamos por propósito, movidos pelo propósito de algo, nós realmente temos mais afinco, nos dedicamos mais e, portanto, tudo que nós fazemos, nós devemos começar pelo porquê. Eu quero que vocês fiquem com essa ideia do Simon Sinek, muito viva durante toda a nossa conversa, porque algumas vezes eu vou retomar isso, entender o porquê. Por que nós estamos aqui agora falando sobre internacionalização? Por que nós estamos falando de internacionalização do currículo? Por que a internacionalização é tão importante para os nossos alunos, para a nossa sociedade, como um todo, para as instituições da mesma forma. Começando então com as reflexões, qual é o papel do ensino superior ou da educação superior? Qual é a principal entrega da educação superior para a sociedade, para os seus alunos, para os professores? E qual é a missão das instituições de educação superior? Para que elas servem? Qual é o seu propósito? E o professor? Qual é o nosso papel enquanto professores? É ensinar? É ensinar a ensinar? É facilitar o processo de ensino e aprendizagem? De alguma forma, prover aos nossos alunos as oportunidades para que eles desenvolvam eles mesmos, como protagonistas da sua aprendizagem, as competências que serão exigidas deles, não só no mercado de trabalho, mas também nesse mundo globalizado que vivemos. E o que o estudante busca? Porque é fácil falarmos o que nós queremos, mas e o que ele quer? Como é que nós atendemos às expectativas desse aluno? Quais são as expectativas dele quando ingressa no ensino superior buscando uma formação? E além disso, o que a nossa sociedade precisa? O que hoje nós precisamos enquanto sociedade
das instituições de educação superior, o que nós precisamos também em termos de competências desenvolvidas para viver num contexto globalizado. Muito se fala no conceito de triple bottom, que é um conceito que fala de um tripé da sustentabilidade, em que uma sociedade com equilíbrio, ela teria, digamos, ela seria economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Então, seria papel do ensino superior desenvolver ou prover para toda a sua comunidade, seus alunos desenvolverem essas competências para que nós tenhamos uma sociedade, de certa forma, sustentável? Bom, muito se fala na questão da empregabilidade, que alguns alunos, quando eles vão buscar se matricular no ensino superior, eles estão buscando a empregabilidade. Então, um aluno que faz um curso de medicina, por exemplo, ele quer ser médico. O aluno que vai cursar direito, ele quer ser advogado. Então, para isso, ele precisa desenvolver uma série de competências técnicas que vão habilitar a esse exercício profissional. No entanto, eu pergunto de novo, como mais uma reflexão, que competências serão exigidas pelo mercado de trabalho ou pelo mundo nos próximos anos? São essas as competências técnicas ou nós temos outras competências que nós precisamos também observar? Eu trago um dado do Fórum Econômico Mundial, que sempre traz um relatório dizendo quais são as principais habilidades a serem desenvolvidas nos próximos anos. E nessa relação, trazem, por exemplo, análise, pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e também estratégias de aprendizagem, a solução de problemas complexos, pensamento crítico e analítico da mesma forma, criatividade, originalidade, inovação, liderança e influência social, o uso de tecnologias, também a resiliência, tolerância ao estresse, certa flexibilidade. E aí eu pergunto, olhando para essa lista de 10 habilidades que precisam ser desenvolvidas segundo o Fórum Econômico Mundial, nós temos aqui questões técnicas ou, na maioria, nós estamos falando de desenvolver a pessoa, o indivíduo como um todo. Nós não estamos falando apenas de competências técnicas e não estou dizendo que essas não são importantes. Claro que para o exercício profissional, como professora, se eu não souber dar aula, se eu não tiver metodologia, didática, enfim, fica mais complexo de desenvolver a minha carreira profissional. No entanto, não é só isso, possivelmente, que a nossa sociedade precisa. E é nesse contexto que eu trago uma citação da professora Betty Lisk, que eu tive o prazer de trabalhar com ela na Austrália, estamos trabalhando até hoje juntas, que ela diz que as competências dos nossos egressos, elas se referem a algo mais do que a possibilidade de conseguir um emprego. Elas também se referem ao desenvolvimento integral da pessoa, nos seus contextos profissional, pessoal, social e também do bem comum relacionado à nossa sociedade. Então, pessoal, e essas competências são importantes? Comunicar-se efetivamente em culturas diversas, atuar profissionalmente em culturas diversas também. A habilidade de pensar globalmente e considerar problemas de perspectivas diversas, mas agir localmente. E para isso, autoconhecimento cultural. A capacidade de utilizar-se de padrões e práticas internacionais na sua área profissional, observando também aquelas práticas que são, de certa forma, desenvolvidas através de pesquisa em outros países e que podem ser customizadas, adaptadas e aplicadas às suas realidades locais. Essas competências são importantes? Cremos que num contexto que vivemos hoje, em que nós falamos de globalização, nós já nascemos globais, né? Hoje, os nossos alunos, eles já enfrentam uma realidade em que nós temos internet, nós temos diversas conexões, as próprias empresas hoje e as instituições de educação superior
precisam ser globais, porque é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, se eu formo hoje um egresso que não tem desenvolvido, ou pelo menos não tem a possibilidade de desenvolver competências interculturais e perspectivas internacionais, será que ele está pronto? Será que ele está preparado? Será que ele está desenvolvido da melhor maneira possível para atuar nesse mundo globalizado? E não falo só do mundo do trabalho. Bom, então, já que é relevante isso, vamos falar um pouquinho da internacionalização propriamente dita. Falando da internacionalização, nós temos diversas motivações para a internacionalização das instituições a partir de autores que estudam o tema há bastante tempo. Uma delas são motivações sociais e culturais, que é justamente conhecer outras culturas, desenvolver a sociedade como um todo e ter uma perspectiva de um cidadão que vai ter esse olhar global, tendo uma responsabilidade social pelo todo, através de contextos diversos, mas com uma atuação local e até mesmo regional. Existem também motivações para a internacionalização bem relacionadas a questões econômicas, e nós sabemos que, sim, existem instituições de educação superior e até muitos países e blocos econômicos que enxergam a mobilidade, principalmente, como uma possibilidade de ingresso de receita e de enriquecimento das suas instituições. Nós sabemos que é um mercado que cresceu, infelizmente, estamos falando nesse sentido. Motivações políticas também, e aí são alianças estratégicas nacionais, e nós sabemos também que existem blocos que trabalham nesse sentido para internacionalizar e propor ações que desenvolvam a internacionalização em suas instituições de educação superior e para toda a comunidade. Então, são alianças estratégicas feitas e planos de governo, planos de Estado, para que a internacionalização seja desenvolvida. E também questões acadêmicas que estão mais relacionadas à produção científica, mas também muito relacionado à qualidade da educação. Hoje nós chegamos em um patamar em que nós vemos a internacionalização diretamente relacionada com a qualidade da educação. Porque, como já falado anteriormente, não podemos ignorar que o nosso mundo é globalizado e que essas exigências de desenvolvimento fazem parte do contexto em que nós atuamos hoje. Eu trago aqui algumas informações do Brandenburg, e junto com DeWitt, Jones, a Betty Lisk e Drobner, eles trouxeram uma proposta de evolução do processo de internacionalização. Eles fizeram uma análise muito voltada para o Global Norte ainda, que são esses países, digamos, do hemisfério norte, incluindo a Austrália também, que já atuam no processo de internacionalização há bastante tempo, e ele faz uma análise trazendo como o processo de internacionalização evoluiu no decorrer dos últimos anos. E o que ele traz é que antes se tinha uma perspectiva de quantidade, ou seja, quanto mais, melhor. Quanto mais alunos eu trazia para o meu campus e quanto mais alunos eu também, muito focado na mobilidade, né? Eu levava para estudar em outras universidades, melhor. Tanto que gestores de escritórios internacionais, como eu, tinham como meta número de MOUs e, normalmente, número de alunos em mobilidade in, número de alunos em mobilidade out. Hoje se observa não só quantidade, mas principalmente o viés da qualidade. O quanto aquela experiência internacional efetivamente agregou para o aluno. Eu tenho trazido aqui a perspectiva de mobilidade discente dos nossos alunos, mas também dos nossos professores. Então, não é só o aluno viajar, mas efetivamente que aprendizado ele teve, que experiências ele teve e como que ele vai compartilhar essas experiências dentro de um contexto local e que faça sentido e desenvolva a comunidade acadêmica no seu retorno. Depois, ainda falando nessa evolução, nós tínhamos antes atividades e ações bem individuais e muitas vezes isoladas,
e partiu-se, então, para uma internacionalização institucional e sistemática. Essa abordagem ela foi vista pelo Hemisfério Norte, mas tem algumas semelhanças aqui com o nosso contexto de América Latina também. Nós tínhamos antes muitas ações que eram propostas de professor para professor, pesquisador para pesquisador, e muitas vezes ficavam nesse contexto. Hoje, muitas instituições de educação superior já têm suas políticas de internacionalização, por vezes alinhadas também com política de internacionalização nacional e até mesmo regional, e é nesse sentido que a internacionalização se torna uma pauta para ser discutida como estratégia nas instituições de educação superior, de forma sistemática. As experiências individuais de mobilidade, então, também evoluiu, e é aí que nós chamamos atenção para aquilo que a professora Valéria falou anteriormente, no sentido de trazer uma perspectiva para dentro do currículo. Eu trago aqui o termo que os autores utilizaram, que é a educação de cidadãos globais. O termo cidadania global, ele vem da Unesco, de toda uma proposta, né, de cidadania global da Unesco. Sei que existem muitas críticas em relação a isso, mas estou aqui utilizando a terminologia dos autores, porque estou citando. Mas a ideia aqui é olhar de novo para uma experiência individual de mobilidade que beneficiava apenas aquele aluno, aquele estudante ou aquele professor pesquisador que tinha a oportunidade de viajar, mas hoje numa perspectiva mais inclusiva e democrática de educar todos os alunos numa perspectiva de desenvolvimento das competências interculturais e perspectivas internacionais. Bom, e é nessa perspectiva que eu continuo fazendo algumas provocações. Ainda nós temos muitas universidades e instituições de educação superior, enfim, que dizem que a internacionalização é mobilidade. Então, eu trago alguns dados básicos aqui, antes da pandemia, inclusive. A OCDE, em 2019, coloca que os estudantes internacionais representam apenas 3% do total de matrículas em educação profissional. Ou seja, os outros 96% não fazem parte desse contexto. E que o número de estudantes internacionais nos programas de educação terciária mundial, ainda de acordo com os dados da OCDE, alcançou 5,7 milhões em 2017. Se a nossa população hoje está em 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando de uma parcela bem pequena, né, de pessoas que ingressam na educação superior e menor ainda de alunos que têm a possibilidade de viajar. Essa é a realidade, muitas vezes, e que difere de outros países. Nós temos hoje estudantes, trabalhadores que estudam, né? É uma perspectiva diferente do que nós temos no hemisfério norte. No hemisfério norte, nós temos muitas vezes estudantes que não entenda só como pouco, mas eles têm uma dedicação exclusiva para os seus estudos e podem, sim, ficar 6 meses, 1 ano em mobilidade, desenvolvendo competências técnicas, mas também todas as competências interculturais mencionadas anteriormente. E aqueles que não podem? E o nosso aluno que frequenta a nossa universidade e ele é um trabalhador que estuda. Ele trabalha o dia todo, ele estuda à noite, ele almeja ter uma certificação de educação superior, ele se dedica, mas ele tem 1 mês de férias. E muitas vezes ele não tem condições, nem financeiras e nem de tempo para poder atuar na mobilidade. Esse aluno, ele não vai participar e, portanto, não vai ter a oportunidade de desenvolver essas competências? Bom, é nesse sentido que muitos autores têm discutido, então, a evolução da mobilidade para outras perspectivas. A mobilidade é importante, sim, e ela faz parte da internacionalização, mas ela é uma parte do todo. E por isso vem a proposta de internacionalização em casa, que é trazer para dentro do nosso campus ou dentro do nosso contexto local as oportunidades para que os nossos alunos e nossos docentes também possam desenvolver essas competências internacionais. Dentro desse contexto também tem a internacionalização do currículo, que nós vamos falar bastante hoje, e principalmente na próxima semana, no nosso workshop,
que prevê incluir, então, dentro do programa do curso, essas competências e perspectivas, e também se trabalha com a ideia de internacionalização integral ou abrangente, do inglês Comprehensive Internationalization, em que se percebe que a internacionalização ela tem que estar no DNA das instituições de educação superior, ou seja, ela permeia todos os serviços, todas as áreas, todos os níveis de ensino, e ela deve sim estar presente e ser oportunizada para toda a comunidade acadêmica, independente do nível de ensino. Estamos falando aqui de graduação, estamos falando de pós-graduação, estrito, lato sensu, especialização e extensão. Falando então da internacionalização do currículo, que é a proposta do dia de hoje, eu trago a definição da Betty Lisk, lá datado de 2009, de que a internacionalização do currículo vai ser então a incorporação das dimensões internacional, intercultural ou global nos conteúdos curriculares, assim como nos resultados de aprendizagem, avaliações, métodos de ensino e serviços de apoio de um programa de estudos. Então, a ideia é colocar para dentro do processo de ensino e aprendizagem, e não só como uma experiência para o aluno, a proposta do desenvolvimento dessas competências. Os resultados de aprendizagem aqui na definição da Lisk é aquilo que nós queremos que os nossos estudantes aprendam como resultado de todas as atividades planejadas de aprendizagem que serão desenvolvidas no decorrer de um curso ou de um programa. Então, a internacionalização do currículo nada mais é do que a intencionalidade de desenvolver, e aí eu falo como professores e como instituições de educação superior, a intencionalidade de desenvolver nos alunos essas competências de uma forma bem geral. Mas por quê? Voltamos lá, eu pedi que vocês sempre ficassem, né, com o Simon Sinek em mente. Por que, então, essa proposta de internacionalização do currículo? Vamos refletir um pouquinho. No curso em que vocês atuam, até que ponto as avaliações exigem que as perspectivas culturais diversas sejam consideradas? Nos cursos que nós planejamos e que nós atuamos, como docentes, como professores. Quero que vocês pensem nisso, depois nós vamos abrir para discussões. Com internacionalizado, você considera o currículo do programa em que você atua. Você traz perspectivas internacionais para dentro desse currículo, e veja bem, quando eu falo internacional, não significa que é de um país especificamente. Quando eu falo internacional, é global. É um olhar bem geral, dentro das condições que são oportunizadas, logicamente, mas que traga para o aluno essas diferentes perspectivas em termos de conteúdo. Ainda, nas disciplinas em que você atua, até que ponto são proporcionadas oportunidades estruturadas de aprendizagem para experiências internacionais? E quão importante é desenvolver as habilidades dos estudantes para que eles sejam capazes de propor soluções que considerem também outros contextos culturais, considerando que hoje nós já vivemos em contextos multiculturais e precisamos, sim, atender a isso de forma, enfim, adequada. Ainda nessa perspectiva, então, o que eu quero trazer para vocês é algumas dúvidas. Primeiro, o desenvolvimento de competências, ele acontece em sala de aula, certo? Ou ele acontece em ambientes de aprendizagem? O desenvolvimento das competências também vai acontecer em sala de aula, mas ele vai acontecer em todo e qualquer ambiente formal, informal de aprendizagem, inclusive em contextos que não são propostos para desenvolvimento de competências. Um ambiente familiar, enfim. O desenvolvimento de competências, então, ele vai acontecer no processo formal de ensino e aprendizagem. Tampouco. Ele vai acontecer num processo formal, informal e também fora do processo de ensino e aprendizagem estruturado. E por último, bom, então o desenvolvimento das competências precisa estar claramente expresso num currículo. Aí nós não temos dúvida. Por quê? Porque se nós acreditamos que o desenvolvimento das competências também acontece e vai acontecer em sala de aula,
e vai acontecer no processo formal de ensino e aprendizagem, no momento que ele está claramente expresso no currículo, no meu programa de aula, no meu programa de curso, há um comprometimento de que essas competências serão desenvolvidas e que elas serão não só desenvolvidas como proposta e de uma forma estruturada propositadamente, mas também que elas serão avaliadas e que os nossos alunos estarão cientes de que isso vai acontecer. Então, a importância de ter dentro do currículo formalizado o desenvolvimento dessas competências faz que nós tenhamos um compromisso com os nossos alunos para o desenvolvimento dos mesmos. Eu já tinha falado antes na proposta da cidadania global, e a Unesco traz esse propósito da educação para a cidadania global, em que eles trazem justamente algumas competências nada técnicas que precisam ser desenvolvidas, competências cognitivas, competências socioemocionais, competências comportamentais, e se fala muito justamente nisso, assim, de como é importante para que os nossos alunos desenvolvam esse senso de responsabilidade pelo todo, num viés muito mais humano. Mais uma provocação. Como nós planejamos o nosso futuro? Ou vamos olhar como a minha formação no mestrado também em administração, e eu fiz isso justamente porque eu queria ter a perspectiva das organizações e a perspectiva dos nossos alunos, então por isso também a formação em educação. Na área da administração, quando se planeja o futuro, se faz toda uma análise de cenários, uma análise de contextos, se faz matriz SWOT, são ferramentas bem utilizadas na área da administração, se faz planejamento estratégico e existem ferramentas e instrumentos próprios para fazer um planejamento estratégico em que vai se pensar numa visão para os próximos 10 anos que precisa se atingir, se pensa numa missão, que é o propósito, e se traça estratégias para alcançar aquilo. Bom, e como é que nós planejamos o nosso currículo? Sendo que o nosso currículo vai expressar as competências que o nosso aluno terá desenvolvido ou deverá ter desenvolvido no final do seu programa. E aí nós nos questionamos muitas vezes, por que isso está no nosso currículo? Por que esse conteúdo está fazendo parte? Que competência esse conteúdo vai desenvolver ou vai ser trabalhado para desenvolver no meu aluno? O que está dentro do nosso currículo? Nós já paramos para refletir? Quais são as competências que nós queremos desenvolver? Quais são os conteúdos ligados a essas competências? Quais são as referências bibliográficas que nós escolhemos e que estão no nosso currículo? E como é que nós elaboramos e planejamos esse currículo? De modo geral, muitas vezes, nós, conosco mesmos, pensamos quais são as competências, quais são os conteúdos que devem constar naquele currículo, escrevemos isso e nós somos muitas vezes demandados para elaborar o currículo, construir o currículo, pensar o currículo, executar esse currículo e avaliar o nosso próprio trabalho e avaliar o nosso aluno, fruto também desse trabalho. Em alguns países há uma prática de olhar para currículos perguntando para outras partes interessadas também. Isso é algo que precisa ser pensado. Como é que o nosso aluno é chamado para discutir o nosso currículo? Lá no final, o nosso egresso, ele se sente verdadeiramente preparado para encarar esse mundo do trabalho e essa sociedade globalizada? O que mais poderia ser incluído no plano ou no currículo desse curso e desse programa, que talvez eu, Carla, como professora sozinha, não tenha me dado conta e que eu posso colocar e expressar dentro dessa matriz curricular para desenvolver no meu aluno. E tudo isso é convergente? O que está no nosso currículo, por que isso está no nosso currículo, como nós planejamos, as expectativas dos alunos lá no início da nossa conversa, o que a sociedade precisa, o que a instituição tem como missão, nós como professores, converge tudo isso para dentro de uma estrutura curricular que foi proposta? Ou será que ali tem apenas as minhas ideias e as minhas concepções de acordo com aquilo que eu acredito?
Então, o processo de internacionalização do currículo, ele vai envolver decisões sobre os objetivos do curso, objetivos de programa, esses resultados de aprendizagem pretendidos, também avaliações e planos de ensino e de aprendizagem. Então, o olhar de internacionalização do currículo, ele é muito mais extenso do que olhar só para aquilo que está colocado para uma aula, para uma disciplina. Ele vai olhar o todo. E algo que nós temos que ter muito cuidado é, muitas vezes, na ânsia de desenvolver e de transmitir o nosso conhecimento, nós enchemos o currículo de conteúdos que muitas vezes extrapolam, inclusive, o nosso tempo para trabalhar e o tempo do aluno de poder internalizar e desenvolver todas as competências que estão ali propostas. Então, não dá para colocar tudo, até porque o protagonista da aprendizagem é o próprio aluno, né? E um outro foco também, será que é a entrega de conteúdo ou a transmissão de conhecimentos ou engajar o aluno num aprendizado ativo? E nós temos que pensar nesse tempo também quando nós estamos olhando para o nosso currículo. Algo importante e que faz muito sentido quando nós olhamos e estudamos e nos aprofundamos na questão de currículos, é que existe o currículo formal, que é aquele currículo, o plano de curso, aquele que muitas vezes é elaborado por nós, ele vai passar por uma aprovação de colegiado, ele vai para a Câmara de Graduação e Pós-Graduação para uma aprovação institucional e ele é publicado. É o papel, propriamente dito, que hoje não é mais papel, né? Às vezes está nos meios eletrônicos. Que ele vai ser aprovado por instâncias governamentais superiores, no caso, o Ministério de Educação, por exemplo. Esse é o meu currículo formal. Mas eu tenho também um currículo informal. O currículo informal são todas as atividades ou oportunidades de aprendizagem que o aluno tem, que não estão colocados dentro daquela carga horária curricular do programa dele. Então, são congressos, são eventos que a universidade vai promover, toda e qualquer oportunidade de aprendizagem estruturada e de forma proposital para desenvolver competências nos alunos, mas que não estão, como eu disse anteriormente, naquela carga horária. E por último, mas não menos importante, existe também o currículo oculto, que muito se trabalha. O currículo oculto nada mais é do que as escolhas que são feitas para o desenvolvimento do currículo informal e do currículo formal. Por exemplo, quando eu estou elaborando o currículo formal, ou até mesmo as atividades inerentes a esse currículo formal para desenvolver as competências dos alunos, eu faço ali uma lista de referências bibliográficas. E nesse momento, eu já estou fazendo escolhas. Eu estou selecionando o que o meu aluno deve ler. Eu estou selecionando como que eu vou avaliá-lo. Eu estou indicando quais são as ideias que muitas vezes vão compor aquele currículo. E é nesse sentido que a internacionalização do currículo também propõe um olhar mais abrangente. A internacionalização do currículo, então, ela vai estar no meio disso tudo. Ela vai questionar, sim, o currículo formal, o currículo informal e também esse currículo oculto. E aí eu trago essa imagem que, para mim, diz muito. Currículo formal e informal, eles estão lá em cima, visíveis, mais ou menos como uma alusão ao iceberg. Agora, o currículo oculto, ou hidden curriculum, ele está lá embaixo. E dele, sim, tem muita coisa para se falar e muita coisa para se discutir quando nós estamos falando de currículo e de internacionalização do currículo. E é por isso que a internacionalização do currículo, ela também pode e deve ser usada como um estímulo para criticar e também desestabilizar paradigmas dominantes que apoiam o status quo. Um exemplo disso, e muito claro, eu tive uma experiência trabalhando em internacionalização do currículo com o pessoal da área de tecnologia e negócios. E nas discussões, eu me recordo que o grupo de professores disse assim, mas Carla, o meu currículo já é internacionalizado. Eu já trabalho com
muitos cases internacionais, eu trago muitos artigos para os meus alunos lerem, que são em inglês, e eles desenvolvem, inclusive eu peço que eles façam curso de inglês, para que eles possam falar inglês e desenvolver essas competências, né, que tu estás falando aí. Então, vejo razão para mudar a minha referência. Vamos avaliar, então, as referências bibliográficas desse curso, dessa disciplina em questão. E o internacionalizado a que o professor se referia era, especificamente, cases, artigos e bibliografias do Vale do Silício, que é ótimo. Para o aluno de tecnologia, para o aluno de negócios, conhecer cases e estruturas do Vale do Silício é super positivo, mas isso não é internacional. Internacional é considerar outras perspectivas. Afinal, a área de tecnologia está muito desenvolvida em outros países também. E aqui eu trago dentro, né, do meu pouco conhecimento na área, mas eu sei que Índia tem se desenvolvido muito na área de tecnologia. E eu não vi nenhum artigo indiano nesse contexto. E é aí que nós começamos a questionar, então, o que é realmente internacionalizado. É ter essa perspectiva global. Questionar paradigmas dominantes, conhecer também os paradigmas dominantes, mas trazer perspectivas diferentes e realmente internacionais. Eu tive também uma oportunidade de trabalhar em cursos na área da saúde para desenvolvimento curricular, e também muito se falava de determinados países e pouco se falava de outros países. Essa não é uma perspectiva internacional. Quando nós estamos falando do internacional, de certa forma, provocar para que os professores e todos aqueles envolvidos na construção curricular percebam que quando eu falo que uma perspectiva é internacional, ela não pode se referir a apenas um país, a apenas um contexto. Eu preciso trabalhar essa diversidade. Então, o que realmente importa em tudo isso? A internacionalização do currículo, ela vai prover para todos os alunos, dentro da matriz curricular, seja ela, de novo, formal, informal, ou até mesmo nessas discussões todas que são feitas, as perspectivas internacionais e desenvolver competências interculturais em todos os alunos. Voltando lá no nosso porquê, que nós tanto falamos, né? Por que, então, internacionalizar o currículo, Carla? Por que é tão importante? Primeiro, as universidades, as instituições de educação têm a responsabilidade de preparar os seus egressos. Essa responsabilidade é nossa, de preparar esses egressos para trabalhar e para viver nesse mundo globalizado. Ou, pelo menos, de prover as oportunidades para que eles se desenvolvam, porque verdadeiramente quem vai se desenvolver são eles. E desenvolver em todos os alunos habilidades, conhecimentos e atitudes para viver e trabalhar em uma sociedade globalmente conectada. Eu gosto de trazer essa imagem, ela é provocativa, porque nós falamos muitas vezes em igualdade e equidade. E aí, essa imagem, ela ilustra um pouquinho, né, o que nós estamos falando de igualdade. A igualdade, ela vai dar para as pessoas a mesma coisa, né? Ou seja, ela vai prover o mesmo. E muitas vezes não vai adiantar. Olha ali o que nós estamos enxergando nessa imagem, né? Eu dei um banquinho igual para cada um daqueles que estão assistindo ali. No entanto, aquele que é menorzinho, ainda assim não consegue enxergar. Agora, a equidade, sim. É a justiça dentro das situações. É o ser que eu tinha mencionado anteriormente no tripé da sustentabilidade, é o socialmente justo. É eu prover justamente condições para daí sim dizer que todos estão em iguais condições de desenvolver aquelas competências ou, enfim, que são requeridas. A Beri ainda traz um outro conceito que é importante que os nossos alunos todos tenham acesso ao conhecimento e sabedoria de todas as partes do mundo. Que eles estejam abertos para novas ideias, independente da origem das mesmas, que eles desenvolvam a capacidade, lógico, de pensamento crítico, mas também a capacidade de resolver problemas complexos e encontrar soluções inovadoras. E que também
os egressos eles estejam engajados em ações que beneficiem aos outros e a si mesmos. Então, o aluno tem que pensar no todo, o egresso tem que pensar no todo, o professor tem que pensar no todo, a sociedade tem que pensar no todo. E é assim que nós vamos conseguir evoluir. Carla, já está aí há quase uma hora falando, e eu disse que a proposta é que eu ia falar, logicamente, mas que eu ia provocar também discussões para que nós possamos juntos refletir sobre tudo isso que eu estou trazendo. Lá no início eu trouxe a imagem, né, do cérebro com raios, porque a ideia é justamente essa. Eu também quero ouvir de vocês, quero que nós possamos ter uma discussão nesse sentido. E aí, vocês podem estar se perguntando, Carla trouxe todas essas reflexões, agora eu olho para o meu currículo, será que ele é internacionalizado? Será que ele não é? O que eu faço agora? O que fazemos agora, depois de todas essas discussões sobre prover para todos os nossos alunos as condições? É justo, né? Se nós olharmos lá para aqueles dados de mobilidade, se só 3% dos alunos têm a possibilidade de fazer mobilidade, e num cenário em que a internacionalização é vista como mobilidade, só esses 3% estão desenvolvendo essas competências que são exigidas no mundo todo, pela sociedade e pelo mundo do trabalho, nós estamos falhando, né? Nós precisamos rever a forma como nós estamos trabalhando a internacionalização. Bom, e aí vem essa pergunta. Então, Carla, e o que a gente faz agora? O que fazemos agora? Nós poderíamos dar a resposta, it's up to you. É problema seu, é problema de vocês. E eu acho que não. É um problema nosso. It's up to us. É um problema nosso porque nós estamos aqui, porque nós acreditamos na educação como transformação da nossa sociedade. É problema meu, porque eu trabalho com a educação, porque eu trabalho desenvolvendo pessoas, desenvolvendo competências para que sim, nós consigamos ter uma sociedade mais justa, fraterna, que tenha todo esse viés de equidade, e é por isso que nós precisamos pensar em todos os nossos alunos. Ter uma perspectiva de internacionalização que seja inclusiva e verdadeiramente democrática, para que os nossos alunos que não têm condições de fazer mobilidade tenham as mesmas condições de evoluir nas suas competências, que eles tenham essa proposição não só firmada dentro do currículo formal, mas planejado e estruturado de forma que eles tenham a possibilidade de, como protagonistas, desenvolver as suas competências necessárias. E é por isso que nós fazemos um convite, na verdade, a todos vocês, e aí eu digo nós, também falando em nome da Valéria, trouxe aqui nas 3 línguas, né, que normalmente nós estamos lidando, um convite para que na próxima semana nós estejamos juntos num workshop em que eu vou falar sobre internacionalização do currículo, desenvolvendo atividades práticas, fazendo muitas reflexões, muitas provocações, mas efetivamente colocando em prática a proposta que a Betty Lisk traz, que é a autora australiana. Ela trabalha com um framework, aqui eu estou dando só um spoiler para vocês, ela trabalha com um framework em que toda e qualquer ação de internacionalização de currículo, ela vai precisar considerar contextos. Então, o framework foi desenvolvido no contexto australiano, mas nós temos que olhar para o nosso contexto da América Latina. E é exatamente essa proposta que nós precisamos fazer. Olhar para o nosso contexto, fazer as adaptações. Nós temos as nossas especificidades e é por isso que o olhar curricular, ele é único. Assim como o contexto institucional, enfim, da mesma forma. Olhando, então, para os contextos que nós temos na parte de baixo do framework, nós estamos falando de um olhar para contexto global, nacional, regional, local e institucional. O conhecimento centrado nas disciplinas, todo esse contexto, na verdade, esse questionamento, né, de paradigmas dominantes e também olhar paradigmas emergentes, olhando para os requisitos da prática profissional, mas também requisitos de cidadania, que são necessários ser desenvolvidos. Como é que eu vou avaliar todo esse processo de aprendizagem do meu aluno e, principalmente,
as competências por ele desenvolvidas, e além disso, no desenho curricular, também um desenvolvimento sistemático e interdisciplinar em todos os alunos. A Betty Lisk, que é essa autora australiana com quem eu trabalho bastante tempo, ela propõe um processo de internacionalização do currículo, que nós vamos olhar nesse workshop, que trabalha com 5 fases. Primeiro é revisar e refletir, um pouco do que nós fizemos hoje, essa reflexão de olhar para o currículo e pensar, realmente ele traz perspectivas internacionais, ele está desafiando o meu aluno para esse olhar internacional e para o desenvolvimento das perspectivas interculturais. Depois, o segundo passo, que é imaginar e criar as possibilidades para que isso possa acontecer. O terceiro passo, em que vai revisar e planejar todo esse currículo, pensando num plano de ação. O agir, fazer, que é a execução, e depois avaliar. Avaliar não só se o aluno realmente desenvolveu as competências, avaliar se aquele currículo proposto de fato está dando conta de tudo isso que está sendo proposto e avaliar a nossa atuação também. Por que não? Então, a ideia é que esse ciclo virtuoso ele seja feito de uma forma periódica. Então, esse processo também nós vamos trabalhar um pouquinho e entender como é que ele funciona. Eu agradeço a atenção de todos vocês, me coloco à disposição para tirar dúvidas, para agora conversarmos bastante, e agora eu trago bem essa provocação de novo. Now it's your turn. Agora é a vez de vocês. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês, comentários, perguntas, sugestões. Eu estou muito à disposição aqui para que nós possamos construir juntos também essa proposta. Muito obrigada. Muchísimas gracias a vos, Carla. Súper interesante la exposición, muy clara y con muchos, creo que, preguntas y reflexiones que sean disparadores y que generen inquietudes. Creo que sentaste las bases para que la próxima sesión, que va a ser la del workshop, sea súper interesante y muy participativa. Creo que, bueno, hay muchas preguntas y muchas opiniones que se pueden, ¿no?, brindar y dudas. Te voy transmitiendo de todos modos ahora 2 preguntas, 3 hay por ahí, y yo en particular después también quería hacerte una. Hay una que la hace Fernanda Rodríguez y que va desde el punto de vista de las oficinas internacionales, ¿no?, desde el punto de vista de los gestores. Y dice, como profesionales de las oficinas internacionales, más allá de apoyar a nuestros docentes con los contactos que se hacen de las oficinas para el desarrollo de actividades concretas internacionales, ¿qué otras acciones de gestión sugerirías vos que se pueden realizar desde las oficinas internacionales para apoyar a los académicos o a los docentes? Primeiro que a internacionalização, de novo, ela precisa ser democrática. Então, eu sempre digo, como gestora do escritório internacional, que a internacionalização não acontece no nosso escritório. Nós somos uma área MEI. Nós conectamos as partes, nós fomentamos, nós incentivamos, podemos sim propor iniciativas, mas a internacionalização verdadeira, ela vai acontecer nas nossas escolas, nos ambientes de aprendizagem, e quem vai fazer acontecer são os nossos professores, são os nossos alunos e a nossa comunidade acadêmica. O que o papel do escritório é de fundamental importância, muitas vezes, para, primeiro, medir tudo isso que está acontecendo, saber como é que a internacionalização do currículo está sendo colocada, trazer pessoas que possam apoiar as nossas diretorias de ensino a desenvolver os nossos professores, porque assim, eu me recordo também de uma situação em que um professor me disse assim, nós estávamos falando internacionalização do currículo, fazendo todo um trabalho junto à universidade, ele disse, Carla, eu tenho já quase 70 anos de idade, e tu tá me dizendo que eu tenho que internacionalizar o currículo e desenvolver essas competências nos alunos, mas eu não tenho essas competências desenvolvidas. Como é que eu faço? Eu não falo inglês, eu escrevo, leio, mas eu não falo inglês, assim como eu não falo outras línguas também. E agora?
Então, é nessa perspectiva que o escritório também pode apoiar, trazendo indicadores de internacionalização que façam sentido não só para dados quantitativos de mobilidade, mas também indicadores que vão refletir toda a parte de gestão, que vão refletir investimentos, que vão refletir dentro de programas de ensino, atividades, por exemplo, como COIL, congressos que são ministrados, não só número de alunos que estão indo e vindo, mas alunos que são matriculados em disciplinas internacionais, propor disciplinas com dupla titulação com parceiros internacionais e conectar as partes para que os professores possam fazer. O escritório tem um potencial de relacionamento e, na verdade, é o que eu sempre digo também aqui na universidade, o que nós podemos fazer é apoiar as estruturas. O papel do professor é desenvolver as competências, dar aula, pesquisar e muito mais outras coisas que a gente sabe. Se ele ficar se preocupando com todos esses trâmites, esse é o papel do escritório. Nós vamos fazer essa parte mais burocrática e também de um olhar estratégico, porque a estratégia, ela só vai acontecer, primeiro, se ela for clara, nós temos que saber a direção para onde nós vamos, mas nós temos que engajar as pessoas. E aí, se a minha estratégia dá muito trabalho, eu possivelmente não vou me engajar. Então, é nesse sentido. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta, mas a ideia é essa. O escritório vai fomentar, olhar para as ações, e o escritório precisa ser o hub de internacionalização. Ele tem que ser o ponto de apoio para os professores. Os professores que precisam desenvolver tudo isso nos seus alunos é uma carga gigante, mas eles precisam se sentir apoiados e eles precisam se sentir leves também para desenvolver esse trabalho. Então, é papel, sim, da instituição prover as ferramentas para que os professores consigam desenvolver. E o escritório tem essa fundamental importância de conectar e ser o hub de internacionalização que vai apoiar. Perfecto, Carla, creo que está respondido claramente. Hay otra pregunta que dice, ¿qué acciones podríamos realizar para incrementar la internacionalización del currículum en nuestras carreras? Esta es una pregunta seguramente Mario Juárez, quizás sea docente, entonces habla de qué acciones concretamente podría realizar para incrementar la internacionalización. Y está relacionada con otra que hay por aquí, que la hace Leonardo Alzate, y que siempre creo que es una inquietud que se presenta en muchos de los docentes, que es cuáles serían los libros o los textos que hacen de guía, digamos, editorial o teórico, ¿no? De qué pasos ir dando para hacer esta internacionalización curricular. Eso es una duda, yo por lo menos se lo escucho bastante a los docentes, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tengo que hacer? Obrigada, Valéria. Ótimas perguntas, muito obrigada pelas perguntas, são muito relevantes, assim. A primeira, que ações, né, para implementar a internacionalização do currículo. A primeira é ter vontade de olhar para o currículo e tempo para olhar para o seu currículo e fazer esse olhar crítico, assim, olhando as referências bibliográficas, olhando se os conteúdos que estão ali dispostos efetivamente refletem essa proposta de desenvolver as perspectivas internacionais e competências interculturais e olhar também para todo o plano de ensino. Nós temos o processo de ensino e aprendizagem estruturado dentro do nosso currículo. Nós efetivamente estamos estruturando possibilidades e oportunidades dentro do processo de ensino e aprendizagem para que o nosso aluno desenvolva essas competências ou não. Então, assim, ações, como eu disse antes, um COIL, talvez, enfim, eu vou trazer o que quer dizer o COIL, é Collaborative Online International Learning, são ações de colaboração internacional totalmente online, em que um professor, a partir, normalmente, de uma metodologia voltada para desenvolvimento de projetos, né? É bem hands-on, assim, tem que prover soluções, faz com que alunos de um determinado curso, de um determinado programa de uma universidade, se conectem com alunos
de um determinado curso de uma outra universidade e trabalhem de forma colaborativa, como uma equipe, isso, Collaborative Online International Learning, obrigada, Valéria, para resolver problemas. Nós tivemos uma experiência aqui na PUC Rio Grande do Sul, por exemplo, no nosso doutorado em educação, em que estava se fazendo toda uma discussão justamente sobre a Unesco, cidadania global, etc. Então, nós pegamos pares do Uruguai, o escritório fez essa conexão, desenvolveram toda uma proposta em que os nossos alunos brasileiros estavam com os alunos uruguaios fazendo esse estudo dessas documentações. Utilizamos uma plataforma digital chamada Moodle, através do Moodle foram feitas as discussões e foi feito um texto, uma proposta de como desenvolver a cidadania ou a proposta de educação para a cidadania global da Unesco em determinados contextos, considerando as particularidades e especificidades. Então, COIL é uma opção. Eu havia mencionado anteriormente a própria dupla titulação. Existem N estratégias. Agora, quando eu falo de internacionalização do currículo, o que eu preciso olhar é, dentro dos conteúdos, dentro das competências, a primeira pergunta que se faz é, quando eu vou fazer a minha revisão curricular, e eu tenho lá os objetivos, né? Quais são as competências que precisam ser desenvolvidas no aluno? Em algum momento a gente fala de competências interculturais. Em algum momento eu valorizo a própria competência intercultural do meu aluno e como é que eu vou avaliar isso? De forma bem prática, eu até diria para quem fez a pergunta, Valéria, que muitas ações nós já fazemos e às vezes nem nos damos conta, tá? Mas nós podemos planejar. E não esqueçam, a internacionalização do currículo, diferente da internacionalização em casa, ela também pode prever mobilidade. Por isso que a internacionalização do currículo é um pouco mais abrangente, né? Então, olhar para todas as oportunidades, ou pelo menos tentar olhar para todas as oportunidades de aprendizagem que o meu aluno vai ter no seu percurso formativo e buscar, dentro dessas oportunidades, inserir perspectivas internacionais e competências interculturais para que ele possa desenvolver. E a segunda pergunta é a questão da bibliografia, isso? Que referências que são utilizadas, né? Eu posso... É isso? Foi isso, né, Valéria? Me ajuda? Sí, ahí estoy. Es eso. ¿Qué bibliografía, qué material pueden leer para saber qué herramientas incorporar, ¿sí? Y cómo seguir, cuál es el camino a seguir, ¿no? El proceso para internacionalizar el currículo. A pergunta é ótima. Existe um livro que é muito conhecido, que ele fala internacionalização do currículo mesmo, da Berry. Eu tenho alguns materiais também, alguns artigos e um capítulo de um livro que foi publicado em 2019, que é a Guia para a Internacionalização Universitária, que eu tenho um capítulo específico que fala sobre internacionalização do currículo. E eu posso também passar, Valéria, a Berry Lisk é hoje uma referência em internacionalização do currículo, ela é internacionalmente reconhecida por isso. Nós estamos trabalhando agora, a Valéria eu vou pedir licença para a Valéria para divulgar isso, nós estamos trabalhando num projeto de pesquisa que nós estamos chamando de IOC Latam. A Berry, ela tem o IOC Global, que é um site, eu posso passar depois, Valéria, se tu quiseres, algumas referências que eu considero mais importantes e nós podemos passar para todos os participantes para que já possam ler. Mas a Berry, então, tem esse IOC Global, que é um site, inclusive, que eu indico que vocês observem. Tem muito material relevante ali. E nós estamos pegando todo esse material e todo esse conhecimento do framework e dessas 5 etapas de internacionalização do currículo que ela propôs, e estamos trazendo para uma discussão aqui na América Latina para entender como que esse framework e como que esse processo é adaptado para a nossa realidade, porque são realidades bem distintas, bem diferentes. Claro que a teoria segue sendo a mesma, mas nós precisamos adaptá-la. Então, nós temos um projeto chamado IOC Latam. Eu posso também passar o link para que o pessoal participe, e vocês são todos convidados. É um grupo de pesquisa que está trabalhando justamente discussões sobre internacionalização do currículo da América Latina. Quanto mais pessoas, quanto mais instituições de diversos países
da nossa América Latina estiverem participando melhor, porque o que nós queremos é justamente isso, entender as diversidades e entender as diferenças contextuais para que nós possamos adaptar e desenvolver isso dentro das nossas instituições. Mas eu posso passar essas bibliografias mais básicas, digamos, básicas que eu digo, né, gente, que trazem um contexto, assim, que é a da Beri, alguns textos meus, da professora Marília Morosini também, que tem algumas publicações bem interessantes. Lo que podemos hacer, Carla, si te parece bien, me lo pasan, si querés a través de Thais o de Sandra Mino, me lo pasan a mí al mail, yo recibo, digamos, la bibliografía que vos aconsejes, lo mismo lo referido a tus artículos, y si me pasás bien los datos de la plataforma o el sitio de investigación que estabas mencionando, y yo esa información, la próxima sesión práctica la pongo aquí en el chat para que la puedan copiar todos, y además también la voy a enviar por mail junto al link de grabación de esta sesión a todos los participantes. Así les queda como guía donde pueden consultar, y también estos datos de esta investigación o grupo de investigadores que decís sobre el tema de internacionalización y las distintas etapas de todo el proceso, que pienso que es súper interesante para que puedan ingresar quienes les interese, sí. Perfecto. Perfecto. Yo, no hay muchas más preguntas por acá. Yo particularmente quería hacerte una, Carla, y es referido al rol que tienen que tener dentro de la internacionalización de los currículos o los programas de estudio las instancias superiores, digamos, de la universidad, ¿no? ¿Qué rol tienen el rectorado o el vicerrectorado académico, en algunos casos, en el impulso o el mensaje, digamos, que hay que dar para poder impulsar y que la internacionalización del currículo, de los programas de estudio, no sean cuestiones aisladas de algunos profesores que se comunican con las oficinas internacionales y ahí van surgiendo las actividades, sino que se transforme en un proceso, si se quiere, más generalizado a nivel universitario y que dé como resultado una verdadera internacionalización de la enseñanza, ¿no? Y una verdadera universidad internacional, si se quiere. Bem, primeiro, obrigada pela pergunta, Valéria, que é ótima, porque uma andorinha, nós temos um termo que usamos muito aqui no Brasil, que diz que uma andorinha só não faz verão, ou seja, uma pessoa sozinha não vai fazer a internacionalização. E por isso que aquele autor, o Brandenburg, inclusive, ele trouxe esse contexto de ações individuais isoladas para uma organização sistemática da internacionalização. Os gestores, toda a nossa diretoria, todas as pessoas que, de certa forma, tomam decisões, não estou falando apenas decisões orçamentárias, mas que tomam decisões estratégicas para a organização, precisam estar alinhadas na importância e nesse contexto da internacionalização. Então, assim, qual é o papel dos gestores? É fundamental, porque são eles que vão tomar a decisão, por exemplo, como começar, quando começar. Para fazer a internacionalização do currículo, ela precisa ser um compromisso do professor, e o professor tem como fazer isso, sim, mas é um compromisso de toda a instituição de educação superior. E, de alguma forma, tem que começar. E, para isso, vai precisar, primeiro, desse compromisso institucional, ou seja, a instituição de educação superior precisa entender a internacionalização não só como uma motivação econômica, não só como uma motivação política, não só como uma motivação acadêmica, mas também, tudo isso, uma motivação social. Porque sim, há investimento. Os professores vão precisar de tempo para olhar para o seu currículo. Muitos professores querem, e eu ouvi muito disso,
Valéria, em diversas vezes que eu estava trabalhando em internacionalização dos currículos, as pessoas diziam, eu quero dar para o meu aluno, prover para o meu aluno a oportunidade de desenvolver essas competências, mas eu não sei como. Então, as instituições precisam instrumentalizar os professores para que eles façam isso também. E para isso, precisa de tempo, precisa de recurso humano, recurso financeiro, porque o professor também não vai trabalhar de graça, né? Ele precisa, na verdade, ser recompensado por tudo aquilo, né? De alguma forma, e receber os seus valores. Então, precisa de um compromisso institucional. Os gestores precisam apoiar a internacionalização do currículo, assim como apoiam toda e qualquer estratégia de internacionalização, porque senão ela não vai acontecer. É uma estratégia desenhada, possivelmente, pelo board ou pelos gestores, mas que ela vai ser executada pelos nossos professores e ela vai ser desenvolvida pelos nossos alunos. Então, muito se fala isso também, que uma estratégia, quando ela é top-down, de cima para baixo, muitas vezes ela não tem engajamento. Se ela é bottom-up, ou seja, ela vem de baixo para cima, às vezes ela não conversa. Então, ela tem que ser uma estratégia, como o próprio autor Rudzik fala, abrangente e integral. Ela precisa vir dos professores, precisa que esses professores tenham, sim, ferramentas e disponibilidade para fazer isso com o apoio institucional. Então, esse é um papel fundamental. Precisa-se ter convergência e sinergia para que todas as partes funcionem e assim nós tenhamos uma internacionalização do currículo, até porque o professor pode propor coisas lindas dentro do currículo para desenvolver essas competências e depois o board não aprovar. Isso não é aprovado nas instâncias superiores. Isso, no mínimo, vai gerar uma frustração muito grande, né? Então, é claro que existe ali dentro da própria fase de planejamento da internacionalização do currículo, a fase de imaginar, em que a proposta é colocar a criatividade e pensar tudo o que é possível. Mas tem um momento em que precisa colocar o pé no chão e fazer um plano de ação. Eu adoraria que todos os meus alunos pudessem viajar o mundo todo, mas isso não é uma realidade, isso é uma fantasia, é um sonho. Então, eu preciso estruturar atividades que sejam execuíveis. E é por isso que lá no início, quando eu disse que nós olhamos para o nosso currículo como professores e muitas vezes não consideramos outras partes, é exatamente isso. O engajamento e a participação de gestores, de stakeholders, de alunos, de coordenadores de curso e até mesmo, sim, do escritório internacional para olhar quais são as possibilidades que tem dentro do currículo, faz muito sentido. Porque o currículo não foi construído por mim e está sendo proposto. Ele foi construído em várias mãos. E aí, quando faz sentido para a organização, ele se torna estratégico. Muchísimas gracias, Carla. Creo que queda súper claro. Y básicamente, bueno, lo que repetimos siempre desde las oficinas internacionales, quienes trabajamos en ella y somos entusiastas del tema de la internacionalización, y es que la internacionalización, como le dijiste al principio, no la hacen solamente las oficinas de relaciones internacionales, sino que creo que queda claro que la hace toda la comunidad universitaria. Es todo un proceso transversal a la universidad, donde todos se tienen que involucrar para poder lograr el objetivo. Creo que no hay más preguntas, con lo cual nosotros vamos a ir cerrando. Hay quien dice acá, muchas gracias, Carla, un lujo, muy clara e interesante. Comparto totalmente los agradecimientos y las palabras. Carla, ha sido un gusto tenerte, muy clara tu explicación. A mí no me queda más que agradecerte a vos por estar ahí, a tu equipo, a Sandra, que como dijiste forma parte del consejo y ha hecho esto posible, a Thais desde tu oficina que también nos ayudó. Desde aquí, desde mi oficina, agradezco a Gloria y a Sofía, que también nos apoyan en todo esto, a Noemí, que no se la ve, pero que está ahí y hace que todo sea posible, y a Héctor, el traductor. Y bueno, y reiterarte a vos las gracias por estar acá, y a todos
que participen y vengan para la próxima sesión, el workshop, que creo que va a estar súper interesante. Eu agradeço muito a oportunidade e espero encontrar todos vocês na próxima semana, para que nós possamos, então, ver um workshop bem prático, e aí todas as câmeras estarão abertas, né, Valéria? Nós vamos poder conversar, discutir, quero vê-los todos. Agradeço mais uma vez, Valéria, a ti, ao Oducal, ao Oducátedras, pela oportunidade, porque, de fato, passar um pouco desse conhecimento e mostrar para vocês que estão aqui nesse momento discutindo internacionalização, essas possibilidades e dizer que tem como fazer. E tem como fazer de uma forma tão simples, que na verdade é possível. Me traz muita felicidade, muita alegria compartilhar com vocês essas possibilidades. Mostra que nós estamos no caminho certo, mostra que todos vocês acreditam como eu, que a educação é para todos, que ela vai transformar a nossa sociedade e que nós temos, sim, como pensar na internacionalização do nosso jeito, da América Latina. Nós podemos aprender com os outros. Isso é algo que muitas vezes me falam. Carla, mas o Global Norte faz diferente, a gente busca... E nós podemos aprender, como eles também podem aprender muito conosco, né? A adaptar, porque não somos diferentes somente, e não somos eles ou nós. Somos todos juntos, e nós temos um único propósito, que é transformar a nossa sociedade através da educação, e a internacionalização pode fazer isso. Então, muito obrigada, Valéria, pela oportunidade, obrigada a todos pela audiência, estou à disposição. Gracias a vos, Carla, por tu tiempo y por compartirnos con nosotros todos tus conocimientos. Y nos vemos la próxima. Te esperamos por acá, y a todos los que estuvieron hoy presentes y quizás a los que no se pudieron sumar hoy, que se sumen, porque siempre de cada sesión se aprende algo que es importante a los fines de la internacionalización, que como vos decís, nos beneficia a todos en realidad como sociedad, sirve para construir una sociedad mejor. Ese es el objetivo final. Hasta la próxima. Chao, chao.